Olá, mestrandos e mestrandas em Ciências da Educação da Universidade Leonardo da Vinci. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda semana de aula da disciplina Currículo, Integração Curricular e Transversalidade. E eu sou o professor Dr. José Clécio de Souza, que vou estar acompanhando vocês durante esse mês na oferta dessa disciplina. Vamos dar continuidade à questão do currículo e também da integração curricular e transversalidade. São pontos significativos que nós precisamos conhecer enquanto pesquisadores, enquanto professores ou enquanto gestores, coordenador, porque isso vai transformar a nossa vida no contexto educacional melhor. E é necessário que tudo que a gente venha a aprender de novo, o que nós já temos conhecimento, mesmo que já não seja aplicado, que a gente possa estar colocando isso em prática, mesmo que muitas vezes a nossa voz em sala de aula ela tente ser silenciada e também na escola. Não deixe a gente falar, mas a gente precisa colocar isso em prática na escola, visando a formação cidadã plena do indivíduo, plena do estudante. Nós temos que assumir a educação com um compromisso, independente das circunstâncias que afetam a nossa atuação profissional. Porque quando a gente faz algo com amor, com carinho, com o que a gente gosta, coloca em prática tudo que a gente aprende, pode ter certeza que o nosso ambiente de trabalho ele se torna mais fácil, mais tranquilo, melhor de lidar com os colegas de trabalho, com os alunos e conseguimos atingir bons resultados. Então vamos lá. Para essa semana, vamos estudar a questão do cidadão como elemento integrador do currículo. Isso porque, na proposta de elaborar um currículo, as pessoas não podem ficar de fora. Quem são essas pessoas? É o diretor, é o aluno, é a comunidade é, externa, pai, mãe e demais pessoas que façam parte da escola, para construir esse currículo pensando na melhoria da qualidade da educação e na formação cidadã do aluno. Vamos trabalhar a questão da individualidade, formação de grupos heterogêneos ou de habilidades mistas para satisfazer a necessidade de cada estudante. Ou seja, o nosso currículo deve ser construído de um modo que atinja, que chegue ao objetivo de beneficiar o estudante de fato. E não aquele momento que nós temos um currículo que não prima pela autonomia do estudante, como já dizia Paulo Freire, mas sim por um processo de alienação. E nós, enquanto educadores, enquanto professores, precisamos trabalhar nessa visão de autonomia dos nossos alunos. E quais são os objetivos? Nós vamos refletir sobre a importância do cidadão na construção do currículo e também vamos compreender o processo de elaboração do currículo para o estudante. Então, prontos, vamos começar. Então, vamos começar a trabalhar a questão dos cidadãos como elemento integrador do currículo. O que é que acontece? A integração do cidadão no currículo ela é totalmente necessária e é algo que nós não podemos simplesmente ignorar. Nós temos que sim dar espaço para que o cidadão, para que o estudante, o pai, a mãe, ele participe desse processo de elaboração de um currículo para que ele seja ouvido, para que a gente possa trabalhar com base no que o aluno espera aprender, no que a sociedade exige dele, o que o mercado de trabalho exige dele, e não naquele pensamento do que é melhor para mim, enquanto professor, estar ensinando, ou enquanto coordenador, ou enquanto gestor. Nós não podemos simplesmente elaborar um currículo sem questionar, sem perguntar quais são os anseios a quem se destina esse currículo, do que eles realmente querem, o que é necessário para que eles possam aprender. Certinho? Continuando aí, a gente tem que saber que é imprescindível reconhecer que o currículo tem que integrar a realidade social, cultural, econômica, todos esses processos são necessários colocar dentro do currículo que os alunos são inseridos. Então, temos que pensar na questão social, como é que é o meio social que esses estudantes eles vivem, como é a questão cultural também do contexto dessas pessoas, a questão política também, e quando eu falo política, muitas vezes não são nem, temos as políticas sociais, as políticas públicas, mas também temos a questão da política partidária, como é que ela influencia o contexto no qual os alunos eles estão inseridos. Então nós precisamos ouvir eles dizerem, olha, na parte social está dessa forma, poderíamos melhorar da seguinte forma,
pensar na questão da realidade cultural, se há uma realidade cultural da qual eles têm uma participação ativa. Temos também a questão política, que eu acredito que é a mais delicada de todas, porque é um processo que, infelizmente, hoje, para se conseguir um trabalho, muitas vezes, em uma prefeitura ou um estado, é, há de se correr atrás de um político para poder ingressar no mercado. Então, assim, é preciso formar um cidadão que ele tenha a partir da sua realidade, tudo que ele conhece, mas que ele seja crítico, que ele não seja alheio à questão social, à questão da pobreza, à questão da miséria, à questão da prostituição, à questão também cultural, que é muito importante, e também a questão política. Eles são vozes, os alunos são vozes, os pais são vozes que precisam e necessitam ser ouvidas e incorporadas ao currículo. Nós temos que também perceber que a educação, em sua essência, ela vai além da mera transmissão de conteúdos. Nós precisamos aprender dessa forma e também precisamos conscientizar o nosso entorno. Eu não posso chegar numa sala de aula simplesmente e dizer, hoje eu vou dar em matemática potência. Mas eu tenho que perguntar, qual vai ser a utilidade de potência na vida desse aluno? De que forma isso vai beneficiar o aluno? Mas às vezes, eu, enquanto professor, prefiro dar potência para o aluno porque para mim é mais fácil, e não pensando no benefício que o conteúdo vai trazer para o aluno. Então, é interessante também, além disso, que você pense no conteúdo que você vai levar para o aluno, o contexto que esse aluno está inserido, os benefícios que esse conteúdo vai trazer para o aluno e também fugir da questão do autoritarismo, a questão da transmissão de conhecimento, onde eu, professor, sou o detentor do conhecimento, o aluno é receptor. Precisamos fugir daquelas disciplinas, daquela metodologia de história, geografia, ciência, onde explicamos um conteúdo para o aluno e passamos um questionário que é simplesmente ele identificar as respostas. É preciso que as questões sejam reflexivas, que levemos o aluno a pensar, que ele se torne um ser crítico, que no momento da discussão ele possa dizer, professor, eu não concordo com isso, por isso, e você tem que aceitar essa visão do aluno. Porque nós não podemos ter uma educação alienadora. E nós temos que entender que uma educação não é um processo que vem de cima para baixo com relação ao aluno. Nós temos que tratar nosso aluno de forma horizontal. Eu não sou melhor que meu aluno, eu não sei mais que meu aluno, e nem ele sabe mais que eu ou é melhor do que eu. Temos que viver num processo de aprendizado contínuo. Eu aprendo com meu aluno e o meu aluno acaba aprendendo também comigo. Outra coisa importante ainda nessa questão da essência da educação é da necessidade que nós temos de dar uma atenção maior ao aluno, de andar no meio da sala, circular no meio da sala, pegar o caderno dos alunos, dar uma olhadinha se ele fez atividade, se ele não fez, perguntar qual a dificuldade que ele está tendo e deixar e incentivar esse aluno a ser autônomo, dizer, não, tente responder o exercício, a proposta de trabalho, porque isso vai fazer com que você cresça. E nós temos essa função de fazer isso, de ajudar o aluno a ser um ser autônomo. E ainda nesse contexto é que vai surgir o nosso querido currículo integrador. Por que o currículo integrador? Porque ele vai atingir a participação ativa das pessoas que estão participando do processo, que são quem, por exemplo, os alunos. E aí, a partir do momento que nós damos atenção ao aluno, aos pais, aos professores, a história desses alunos, nós construímos um currículo com base nesses pensamentos, nós conseguimos buscar uma educação mais justa e igualitária. Claro que há, sim, barreiras no meio desse processo, mas pelo menos há uma tentativa de se fazer algo melhor pela educação. Outra coisa também com relação que eu já falei no slide anterior, a questão social, cultural, econômica, política, é que nós devemos, no nosso currículo, incluir questões de direitos humanos, diversidade, sustentabilidade, cidadania, mesmo que não seja um conteúdo dentro da sua área do conhecimento. Então, se eu estou trabalhando com história, estou trabalhando com geografia, eu tenho que tirar um momento das minhas aulas para trabalhar a questão de direitos humanos,
questão da igualdade racial, a questão da igualdade de gênero, da diversidade que nós temos que aceitar. Que nós não podemos censurar nossos alunos pela questão da sua diversidade, de raça, de cor, de gênero, orientação sexual. Nós temos que respeitar essas questões porque o mundo ele é feito dessa forma. Nós não somos ninguém para julgar nossos alunos. Então, cabe a gente trabalhar com essas temáticas, até porque muitas vezes a gente pode ter alguns alunos que se encaixam nesse perfil e aí ele precisa se sentir justificado, ele precisa sentir que o currículo trata da questão dele, né? Estamos em pleno século XXI e não mais podemos pensar como o século XIX. A nossa mente ela tem que estar aberta para essas possibilidades. Temos que pensar também na questão da sustentabilidade, do meio ambiente, de desenvolver atividades que possam beneficiar o aluno fora da escola. Como, por exemplo, se o professor tem a habilidade de desenvolver uma oficina de sabonete líquido, desenvolve a oficina de sabonete líquido. Se o professor de artes, ele tem que fugir daquela metodologia de só dar conteúdo, conteúdo. O professor de artes pode trabalhar com materiais reciclados e transformar em objetos que podem ser vendidos. É tudo uma questão de visão. E aí nós precisamos unir a teoria com a prática. Teoria e prática são situações, são dois pontos que não podem ser dissociáveis. Pelo contrário, eles têm que ser indissociáveis para que se possa ter uma transformação social. Agora, como já falei na aula passada, quando a gente fala em transformação social, temos que pensar que nós temos que tentar mudar o nosso aluno através da nossa metodologia, através do nosso currículo. Não pensar que, e depois de, nossa, o aluno foi transformado. A gente tem que transformar o aluno, sim, e esse aluno é que vai transformar a sua realidade. O aluno vai levar para fora da escola tudo aquilo que ele aprendeu dentro da instituição. Outra coisa é que a inserção do estudante, dos pais, de toda a comunidade dentro do currículo, ele só traz benefícios. A gente vai conseguir identificar, por exemplo, quais são os anseios dos alunos, quais são as dificuldades que ele tem, o que é que eles estão passando, o que é que ele traz de casa, o que é que eu posso fazer para melhorar a vida desse aluno dentro da escola. É um trabalho conjunto, é um trabalho coletivo. É como se, na verdade, o professor hoje tivesse também assumindo uma função de educador social e não deixa de assumir. Hoje o professor ele tem que ser na escola, abre aspas, pai, tem que ser mãe de aluno, ele tem que, se possível, ser médico, ele tem que ser psicólogo, tem que ser assistente social, tem que ser orientador, ele tem que ser tudo. Nós precisamos conhecer um pouco de todas as áreas do conhecimento para que a gente possa atender a necessidade do aluno, para que o ensino ele seja mais contextualizado, para que o aluno se sinta à vontade no espaço. Um aluno que chega numa escola e o professor diz, abra no caderno da matéria de matemática e vamos fazer aqui, copiar aqui um conteúdo que depois eu vou explicar, sem ter um jogo, sem ter um clima antes, uma conversa anterior com os alunos, o ambiente não é propício para a aprendizagem. Nós temos que aprender o seguinte: nunca devemos começar uma aula diretamente com o assunto. Se você faz isso, ou se eu faço isso, eu estou errando. O correto é, eu preciso entrar na sala de aula e conversar com o meu aluno, ao pouco jogando para eles o que nós possivelmente vamos trabalhar e vai inserindo aos poucos para que o aluno não se sinta chocado, ele não se sinta assustado. É preciso humanizar o processo de educação. E com isso a gente acaba com aquela aversão que muitas vezes o aluno acaba tendo ao professor, que é muitas vezes relacionada à disciplina, e ele consegue ter um aprendizado mais significativo e mais humanizado. E em especial, nós temos que trabalhar com o lúdico. Mas quando é para trabalhar com lúdico, não é só para transformar o ambiente todo lúdico, jogos lúdicos, deixar o aluno solto, não. Nós temos que estar lá acompanhando o aluno, explicando a importância daquele jogo, como é que funciona. E aí vocês vão ver que o aprendizado ele é muito satisfatório. Temos também um fator muito importante dentro da escola, ainda com relação à questão do currículo,
integrador, que é a questão dos projetos. Os projetos que devem ser desenvolvidos na escola, eles são algo assim, são coisas assim fantásticas. Nós podemos muitas vezes encontrar alguns desafios por parte de nossos superiores, gestor, coordenador, que não gostam da política de projetos. Eu, José, enquanto professor de educação básica, eu gosto muito de projetos. E gosto muito de projetos interdisciplinares. Gosto de projetos integradores, onde eu consigo desenvolver um projeto que eu incluo todas as disciplinas dentro da minha proposta. E aí ele passa a ser um grande projeto. E aí o que acontece? Cada quem vai trabalhar o tema dentro da sua área de conhecimento. E os alunos vão aprender brincando, vão aprender de forma alegre, eles vão sentir prazer em participar do projeto. E aqui, nas escolas que eu já trabalhei, eu acredito que muitos professores também devem se identificar com isso, já trabalharam com projetos, vão perceber que é, a partir do momento que eles tenham conhecimento do conteúdo e também que eles têm vão ter que fazer umas atividades para culminância, sejam cartazes, sejam dramaturgias, sejam danças ou qualquer outro elemento para finalizar o projeto, eles realizam com maior gosto, eles realizam com maior vontade. Eu digo isso porque todos os trabalhos que eu desenvolvi com projetos, onde eu, por exemplo, estava na frente, a escola aceitou o projeto, ele foi bem sucedido. Eu lembro que há alguns anos atrás, alguns anos, viu, minha gente? Não vou dizer quantos, mas alguns anos atrás, quando eu entrei na educação, eu comecei a trabalhar com uma turma de terceiro ano. E naquela época era complexo você ensinar, era só o quadro, o giz e o livro, e acabou. Mas, com o passar do tempo, a gente foi desenvolvendo algumas parcerias entre os professores e nós desenvolvemos um projeto chamado Brincando Também Aprendo. E esse projeto ele consistia em que nós, professores, líamos todo o livro, é, o livro de literatura, tipo Cinderela, Os Três Porquinhos, essas coisinhas aí, né, para trabalhar a questão de literatura e língua portuguesa. A gente lia o livro, montava uma peça e depois quem eram os atores? Eu e meus colegas éramos os atores. A gente dramatizava a história todinha para os alunos e depois voltávamos para a sala de aula e a partir da apresentação, que deixava mais claro o que ocorreu na história, a partir dos livros também que eram distribuídos para os alunos, nós conseguíamos trabalhar uma diversidade enorme de conteúdos, como leitura, interpretação, trabalhávamos tratamento de informação, gramática, ortografia, tudo que se pode imaginar. Então, tudo isso também, a questão do projeto, ele é importante. E o mais importante também é que a gente faça um projeto que não vá muito longe, mas que busque a realidade do aluno. Se vamos elaborar um projeto de São João, eu não preciso colocar como tema e algo relacionado a outro estado. Se eu vou trabalhar sobre a questão de personalidades do São João, por exemplo, eu estou no Nordeste, por que é que eu vou ter que pegar alguém de lá do Sul, do Sudeste? Não, temos que trabalhar o pessoal do Nordeste e também temos que trabalhar o pessoal da terra. Isso é valorizar a cultura local e incentivar os alunos também a valorizar essa cultura local diante da sua importância. Outro aspecto ainda com relação à questão da formação de cidadãos críticos é a questão de desenvolver habilidades socioemocionais. Ou seja, temos que desenvolver práticas no aluno onde ele possa se tornar uma pessoa que seja capaz de compreender o outro. Vivemos hoje em uma situação onde as pessoas elas são meio que egoístas, elas só pensam em si. Na escola, por exemplo, eu tenho percebido muito isso nos meus últimos anos, apesar de ter trabalhado com eles, uns alunos que são egoístas, que eles aprendem o conteúdo e chega um colega e diz, me ensine essa questão aqui, e o colega não ensina. Vivemos uma época onde os alunos também disputam notas. Particularmente, nota é muito interessante.
é muito interessante, agrega ao seu histórico. Mas também não podemos deixar de lado que, às vezes, o aluno consegue tirar um 6, mas é um 6 cheio de conhecimento, mas que por algum motivo ele teve dificuldade de colocar aquilo na prática. E esse aluno ele não pode ser punido por isso. Quando você faz aquilo, como eu já falei na aula passada, a avaliação é um processo contínuo, ele não deve ser feito somente em momentos esporádicos, uma prova, um trabalho, um caderno, não. Tem que ser um processo contínuo. E aí, dentro da nossa disciplina, como eu já falei para vocês, nós assumimos o papel de pai, mãe, psicólogo, tudo. Nós temos que ensinar ao aluno alguns valores como empatia. Hoje, nossos alunos não sabem o que é ser empático. Empático é você tentar ou conseguir se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Nós também temos que respeitar a diversidade. Eu não posso simplesmente olhar com cara feia porque eu tenho um colega, uma coleguinha em sala de aula que ela é transexual ou que ele ou ela é, é homossexual, ou porque é mais pobre, ou porque eu vejo ele que só tem uma roupa para ir para a escola a semana toda. Não! Eu tenho que simplesmente, nós temos, na verdade, que simplesmente trabalhar isso em sala de aula. Mostrar que ninguém é melhor do que ninguém, não. E que eu preciso conversar com o meu aluno e mostrar que meus alunos precisam ter uma relação e respeitar a diversidade. E a diversidade, ela não está dentro da escola, não chega a 2% do que acontece fora da sociedade. Na sociedade, sim, é que a gente vai lidar mesmo com essa diversidade. E nós precisamos respeitar. Nós precisamos respeitar os idosos, precisamos respeitar as mulheres, precisamos respeitar as pessoas com deficiência, todos esses grupos. Ah, se eu vou em um ônibus, eu paguei minha passagem, tem um idoso lá, eu não vou pegar da minha cadeira para o idoso porque eu paguei, eu vou dar minha cadeira para o idoso porque eu paguei sim, porque é uma questão de humanidade. Hoje eu sou jovem, mas amanhã eu posso ser idoso, eu posso precisar. Apesar também que é uma coisa que nós precisamos trabalhar nas escolas, que nossos alunos tenham consciência de não sentarem nas cadeiras que são reservadas para idosos nos ônibus ou espaço para deficiente. Falta essa educação dentro da escola. E também é papel da escola fazer isso no contexto de um currículo integrador. E aí o que acontece? A educação ela vai ter que promover sempre a questão de valores éticos. Nada de valores antiéticos, nada de permitir que o aluno ele desdenhe de outro colega, que ele fale mal do outro colega, que ele não tenha ética. É preciso que ele fale e tenha seus valores éticos respeitados e que ele haja com esse valor. Assim também como é necessário que eles tenham um compromisso social que eu vou no ônibus, eu dou minha cadeira para o idoso, eu vou dar meu espaço para uma pessoa deficiente, eu vou dar minha cadeira para uma mãe que está com uma criança de colo amamentando. Existem legislações sobre isso, mas que infelizmente as pessoas fingem que não há. Então nós precisamos simplesmente tocar nesse assunto constantemente para que a gente possa ter cidadãos conscientes das suas responsabilidades. E não é se dizer, eu estou me sentindo hoje um bobo porque eu dei uma cadeira para uma pessoa idosa, eu dei uma cadeira para uma mãe que estava amamentando. Não, são seus valores. É isso que é importante. Quando nós temos valores, nós temos empatia, nós temos ética, a gente consegue exercer nosso papel de cidadão da melhor forma possível e pode ter certeza que seremos e teremos alunos melhores. Por fim, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que considerar os cidadãos como elemento integrador do currículo. Ou seja, só reafirmando aqui, é preciso que na construção do currículo escolar esteja presente o pai, a mãe, ou seu responsável legal, o diretor, o coordenador, os alunos, os docentes, para construir esse currículo a partir da escuta ativa dos pais, dos alunos, professores, de todo mundo, para que a gente possa, de fato, ter um currículo integrador e também transformador, promovendo assim um sucesso pleno para o estudante. E o que acontece? É um desafio grande? É, mas não é difícil nós trabalharmos o nosso conteúdo da disciplina no dia a dia e estar trabalhando esses valores todos, valores sociais, morais, econômicos, políticos, porque a gente vai trabalhando ali paralelo com o nosso conteúdo. E assim nós vamos conseguir ter cidadãos de bem, cidadãos que vão respeitar o professor,
que vão admirar o professor, que vão respeitar o idoso, que vão ter um olhar diferente para a diversidade. E é desses cidadãos que nós estamos falando e que precisamos ter em nossa sociedade. E temos um detalhe: à medida que nós formamos cidadãos plenos na escola, esses alunos acabam meio que por transformar a realidade na sua própria casa. Que é como Paulo Freire dizia: nós mudamos as pessoas que, por consequência, mudam o mundo. E aí você vê um efeito cascata, porque depois que você adquire esses valores, você raramente o perde. E aí você vai estar repassando para outras pessoas, em especial a família. E aí a gente tem que entender que a abordagem da formação de indivíduos críticos, ela é importante, porque nós não podemos mais hoje aceitar em pleno século XXI alunos passivos, alunos acríticos. Não, o aluno ele tem direito de criticar, mas sempre digo para os alunos: critique com responsabilidade e não seja uma crítica destrutiva, seja uma crítica construtiva, uma crítica que, à medida que você aponta o erro, aponte também o caminho correto. Isso é ser crítico. E também é a questão de você não aceitar certos pontos que nos são colocados na sociedade como verdades. Porque há muitos pontos que são colocados na sociedade que muita gente tem como verdade, e você não acha que aquilo ali é uma verdade. É algo que você precisa criticar e lutar, na verdade, também, para que isso ele possa transformar em uma sociedade melhor. Então, hoje nós temos que transformar cidadãos em pessoas críticas, pessoas engajadas, com compromisso ético, para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Vamos ver a questão no currículo, na formação do cidadão. Na formação cidadã. É claro que o currículo, quando ele é bem feito, como já explicado anteriormente, ele vai ter um reflexo positivo na vida do cidadão, sem dúvida nenhuma. Porque o que acontece? O currículo ele vai influenciar os valores do aluno, os seus valores acadêmicos e seus valores sociais. Isso é fato. Muda esses valores que vão ser colocados na sociedade. Então, nós temos que desenvolver habilidades críticas e reflexivas e participativas dos nossos alunos. Chega de alienação. É importantíssimo desenvolver a interdisciplinaridade, conhecer diversas práticas, conhecer diversos saberes e integralizar para se ter um conhecimento amplo de certos contextos. Nós precisamos compreender os problemas sociais. Eu preciso compreender por que o homem ele agride a mulher. Por que muitas mulheres elas simplesmente aceitam a situação de ser agredida pelo homem e não denunciar pela Lei Maria da Penha? Por que às vezes eu tenho conhecimento de abuso sexual e eu não falo nada, e eu não faço nada? Então nós precisamos ampliar essa reflexão sobre esses problemas sociais e buscar soluções para ele. Ele vai construir o currículo, vai contribuir para a formação cidadã, sem dúvida nenhuma, formando seres críticos, e vai promover uma coesão social, onde ele vai integrar a questão das perspectivas culturais e históricas ao longo do tempo. Então ele vai ver que muitas coisas que estão no passado são utilizadas hoje no presente, mas com um outro viés. Entende? Então, precisamos ter essa nova percepção do benefício do currículo escolar, de nos transformar em seres críticos, a questão da interdisciplinaridade, a compreensão dos problemas sociais e também a questão de formação de seres engajados na mudança social. E aí, como é que deve ser o currículo para a formação cidadã? Tem aí alguns pontos que eu coloquei para vocês. Primeiro, é necessário colocar e defender a diversidade que está na escola. Ah, mas eu tenho um aluno que ele é homossexual, eu tenho um aluno que foi vítima de abuso sexual, eu tenho uma aluna que a mãe é vítima de violência doméstica. Essas situações, elas devem estar presentes no contexto escolar, para que você tenha conhecimento para poder dialogar com o seu aluno. Tudo que acontece na escola também, pessoal, o segundo ponto, deve ser contextualizado de forma histórica e culturalmente.
Quando a gente vai falar hoje em a questão da educação especial e educação inclusiva, eu preciso voltar lá no meu passado e saber como é que os espartanos tratavam as pessoas que nasciam com alguma deficiência. Para eles, essas pessoas, por ter uma deficiência, não tinham nenhum valor. Então, eram levados a um penhasco para que pudesse morrer, ou jogados penhasco abaixo também para poder morrer, porque eles não tinham utilidade. Então, nós também temos que incentivar nossos alunos a ter uma resistência à dominação política partidária. A questão da dominação econômica e ideológica é você defender o seu ponto de vista. Não concordo com essa ideologia e não vou aceitar essa ideologia e vou agir de outra forma. Não aceitar certas situações econômicas e, em especial, a questão política. Porque se a gente deixar a questão política tomar de conta da gente e dos nossos alunos, nós não conseguimos fazer nada e nos tornamos alienados. Temos que levar também em consideração a questão das raízes étnicas. A questão da etnia é muito, muito importante que a gente possa respeitar, possa conhecer a questão de etnia, a questão de raça, a questão de cor. Hoje a gente sabe que, por mais que sua certidão de nascimento diga, ó, você é branco, mas hoje o importante para o IBGE é como você se declara. Eu acho que eu não sou branco, eu sou pardo, eu sou negro, eu sou índio. Isso hoje é o que deve ser respeitado dentro da escola, também a opinião de cada um. E também temos que entender que a formação do indivíduo ele é um processo contínuo que não tem como deixar de fora a família. Hoje vivemos um grande desafio, em pleno século XXI, que vem se arrastando ao longo dos anos, que é a participação familiar na escola. Aquele pai que vai na escola não somente quando tem uma reunião, onde sabe que vai ter que ouvir do professor, seu filho não está indo bem, ele está conversando demais, está tirando notas ruins. Nós temos esse desafio a superar, trazer a família para a escola, mas não que ela venha forçada. A família que vem de forma voluntária, uma semanalmente, conversar com os professores para saber como é que está a vida do aluno, ou no momento que vai ter as reuniões pais e mestres, para que a gente passe por aquela situação de ter uma turma com 40 alunos e aparecerem somente 10, 15 pais. Isso mostra, de certa forma, que o pai não está comprometido com a educação do filho, o que é uma pena. Digo isso porque, enquanto professor também da educação básica, eu vejo meus alunos que são super esforçados, super inteligentes, super dedicados, têm valores morais, têm valores éticos, são críticos, mas eu vejo que o pai, como vê que o filho tem um comportamento que não dá trabalho, então assim, ele deixa meio que de lado e nunca vai numa escola saber como é que ele está. E aí o professor e sempre vai estar lá conversando com esse aluno, dialogando para que ele meio que não se perca no meio desse processo por não ter a participação da família. E a participação da família ela é essencial, ela é muito, muito, muito importante para que nós possamos trabalhar e ofertar um serviço de qualidade. Vamos aqui à questão dos grupos heterogêneos. O que seria a formação dos grupos heterogêneos? A formação de grupos heterogêneos, pessoal, é quando a gente torna, o busca reunir, na verdade, indivíduos com diferentes habilidades, diferentes experiências, diferentes conhecimentos. É como se nós estivéssemos numa equipe multidisciplinar. Por exemplo, vamos formar na escola uma equipe multidisciplinar. Vamos colocar um psicopedagogo, vamos colocar um enfermeiro, vamos colocar um neurologista, vamos colocar uma assistente social. Numa equipe multidisciplinar numa escola, esses profissionais, eles são convidados a formar uma equipe multidisciplinar para fazer o processo de avaliação de alunos com necessidades especiais, os PCDs, para verificar a situação desses alunos, se ele se encaixa como PCD e qual seria o destino para ele dentro da escola, a partir do atendimento educacional especializado. Porque o que acontece? Só que você vai analisar o seguinte: o pensamento do assistente social é diferente, porque o assistente social vai conhecer a realidade do aluno. O psicopedagogo vai conhecer a parte pedagógica que vai ser aplicada para o aluno. O neurologista vai ser o profissional, o médico, que vai entender os aspectos mentais do aluno. Então, o que é que vai acontecer? Já a partir do momento que se junta esse grupo, eles vão analisar, vão refletir, vão laudar
E aí o aluno, se for necessário laudar, e ele for diagnosticado com algum tipo de deficiência, de transtorno, e vão ter que encaminhar para a sala de atendimento e educação especializado, para que ele possa sofrer um processo de inclusão dentro da escola, para que ele esteja dentro da escola com os seus alunos que são considerados normais. E assim, nesse processo de equipe multidisciplinar, nós conseguimos resolver diversos problemas. Lembrando que essas equipes nem sempre vão trabalhar somente com PCDs. Hoje há uma luta muito grande, muito grande mesmo, para que toda escola tenha um psicólogo e um assistente social. Estamos longe de poder alcançar isso, né? De ter um psicólogo e uma assistente social. Mas aí o que acontece? O psicólogo e a assistente social dentro de uma escola, cada um ia trabalhar dentro da sua área, dentro do seu viés, para depois poder conversar e dialogar sobre cada aluno. Então, nesse caso, nós temos um aluno problemático na escola, mas que ele não tem nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de transtorno. O que é que vai acontecer? A assistente social tem que se dirigir à família e fazer um estudo social. Depois, o psicólogo vai à família fazer um estudo psicológico. Vão se reunir, vão ter seus pareceres e vão pensar em estratégias que podem ser trabalhadas com a família e também com o aluno. É um processo de trabalho muito enriquecedor. Trabalhoso, mas enriquecedor. E que muitas vezes, infelizmente, não acontece nas instituições de ensino. Quais são as características da formação de grupos heterogêneos? Primeiro, diversidade de habilidades. Quanto mais gente de diversas áreas do conhecimento tiver, maior será a quantidade de habilidades técnicas que poderão ajudar todo o corpo escolar, desde o aluno até a direção, porque você vai ter profissionais com áreas diferentes e cada um com excelência, com experiência em sua área, que vai poder contribuir no processo de aprendizado do aluno. Temos também a questão de experiências variadas, ou seja, é que cada um vai trazer as suas experiências e essas diferentes experiências enriquecem o debate e a troca de ideias e também o processo de aprendizado. Então, as experiências têm que ser variadas, não precisa ser as mesmas experiências, porque se forem as mesmas experiências, se torna algo monótono, e a ideia não é essa, é algo diversificado. Temos as perspectivas diferentes, que é a questão de que os pensamentos e a criatividade do aluno pode levar à resolução de problemas. Às vezes tem uma questão lá que o professor, o diretor, o coordenador, ninguém conseguiu enxergar. Mas com a universidade vai ter um que vai dizer, olha, esse ponto aqui poderia ser melhorado. Identificar a dificuldade e dar a ideia de como poderia ser melhorado. A questão do aprendizado colaborativo ele é muito significativo quando a gente trabalha de forma unida, sem ser egoísta. Porque eu tenho uma atividade aqui, eu tenho formação nisso, formação naquilo. Doe seu conhecimento, doe sua formação, doe as suas experiências, doe o material que você tem, para que você possa ter uma escola dinâmica, onde todos possam trocar essas experiências e ter uma aprendizagem significativa. Quais são os benefícios dos grupos heterogêneos? Primeiro é a resolução de problemas, porque à medida que os problemas vão surgir, as pessoas também lá do grupo heterogêneo, com suas experiências, eles vão abordar as soluções para os problemas que vão surgindo, em múltiplas visões. Então, pode surgir lá um problema dentro da escola, com o pai ou com o aluno, enfim, ou o professor, e essa equipe multidisciplinar, cada um pode ter uma visão do problema e propor uma solução. Isso é um ponto positivo. A questão também de desenvolvimento de habilidades sociais, que é aquela questão da colaboração e da empatia, é você, por exemplo, ter consciência e levar a reunir seus grupos de alunos, de professores, a elaborar projetos sociais que vão mudar a realidade, como, por exemplo, criar um projeto de arborização, de plantar árvores mesmo, de cuidar dessas árvores, assumir essa responsabilidade que muitas vezes a prefeitura ou o estado ela simplesmente deixa de lado, não assume.
É aquela questão de que se eu estou hoje numa escola, eu vejo meu colega mal, eu vou a ele, vou conversar, vou dialogar, sabendo de que forma eu posso estar ajudando. Eu preciso também estar conservando o meu espaço escolar, certo? E eu tenho que ter também aquela questão da habilidade de comunicação, de saber conversar com as pessoas ao mesmo nível, sem mostrar que minha linguagem ela é inferior ou ela é inferior. Sempre digo que a nossa fala deve ser de acordo com o público com o qual você está falando. Não adianta você, porque é acadêmico, tem uma linguagem mais robusta, falar para umas pessoas que só tem o Fundamental 1 com essa linguagem, porque eles não vão compreender. Então, isso não é ser inferior, é você descer para atender aquela população. O benefício também é a questão do aumento da criatividade. Quando tem grupos heterogêneos, cada um com seu pensamento, seu pensamento, sua visão, ele pode gerar experiências diversificadas e bem criativas para o grupo. E também temos a questão para a preparação para o mercado de trabalho. Nós sabemos que a educação, além de tentar formar cidadãos de bem, comprometidos com a sociedade, também tem que preparar o aluno para o mercado de trabalho. E eu admiro muito os alunos que conseguem entrar no mercado de trabalho sem depender de apoio político, certo? Admiro bastante isso, porque hoje a gente vive numa sociedade que o que prevalece é a política. Se você tem um amigo que é político, você consegue trabalho. Se você não tem, você não consegue. Mas também não podemos deixar de falar que muitos alunos saem da educação básica, do terceiro ano, e já conseguem ingressar no mercado de trabalho, na universidade, com sua capacidade, sem ter que depender de ninguém. Eu tenho vivenciado isso com muitos alunos meus. Temos também a questão da promoção da inclusão, né? Porque é o que eu falei para vocês, os grupos heterogêneos, devido à sua diversidade e conhecimentos, eles vão trabalhar na questão da inclusão da pessoa com deficiência, a questão de etnia, de raça, cor. Todo esse pessoal vão ser incluídos e não vão ser incluídos na sala e não vão ser excluídos, porque o professor vai dar atenção, todos vão dar atenção. E aí o que acontece? Eles vão se sentir valorizados e mais motivados para poder continuar a estudar. Tem a questão também, algumas dicas aí para a formação dos grupos heterogêneos, preste atenção. A primeira é identificar habilidades, ou seja, identifique as habilidades de pessoas que você queria trabalhar através de questionários, entrevista ou algo do tipo, para você poder formar uma equipe multidisciplinar, porque cada um sempre tem alguma coisa a somar dentro da sua área, e lembrando que essa diversidade de conhecimento que torna o grupo heterogêneo rico e capaz de mudar a situação dos alunos e da escola. Temos que misturar perfis, ou seja, temos que garantir a diversidade dentro de um grupo heterogêneo. Tem que ter o professor, tem que ter lá um psicólogo, um assistente social, um neurologista, um neuropsicopedagogo, todos esses grupos para que o grupo ele seja mais rico. Temos também definir objetivos claros. Os objetivos precisam ser bem claros, o que nós realmente queremos atingir, o que nós queremos alcançar com esses grupos heterogêneos. Tem a questão de fomentar a comunicação. No grupo heterogêneo, nós não podemos ser dominador. É preciso que cada um tenha voz e tenha vez para poder falar e ser ouvida, porque isso é muito importante. A partir do momento que você está no grupo de heterogêneo, você não consegue deixar o outro falar, não tem essa capacidade, a situação ela se complica e vocês não acabam comprometendo o trabalho. E também nós temos que avaliar e ajustar. Nada é perfeito, nada é perfeito. Eu estou dando uma aula para vocês. A minha aula pode não ser perfeita, fica em alguns pontos talvez a desejar. Mas aí o que é que acontece? Nós precisamos avaliar a dinâmica, avaliar o grupo, como é que ele se comunica, como é que ele se comporta e fazer ajustes na colaboração no grupo heterogêneo. Assim também seria como numa aula. Se eu vi que a aula não foi legal, preciso depois ajustar alguns pontos. Mas nós precisamos fazer isso, avaliar e ajustar continuamente. E aí nós temos alguns desafios, que é a questão de conflitos na comunicação. É quando, infelizmente, a gente acaba lidando com algumas pessoas dentro do grupo que acabam não tem o direito à fala, mas não respeita a fala do outro.
ou fala de uma forma que vai gerar um mal-entendido, vai virar um conflito que vai acabar gerando um problema na comunicação e vai comprometer o trabalho. Então, por isso é sempre bom que nós tenhamos a mente aberta, é, os ouvidos abertos, olhos atentos para não ser interpretado mal ou não também interpretar mal o que o outro está falando, porque assim você vai ter um ambiente de respeito e o processo ele vai fluir. Tem também a questão da desigualdade de participação, que é aquela questão de que nós temos que diminuir a desigualdade dentro do grupo, porque às vezes temos um profissional A, B, C, D que quer, já traz as coisas prontas, só mesmo para empurrar, abre aspas, garganta abaixo das pessoas, e ninguém aceita isso. Então, sendo preciso um processo contínuo de diálogo, de conversa, onde todos não têm a mesma chance e a mesma possibilidade. E assim até a gente acaba evitando chateações. Tem a questão da gestão de expectativas, que é quando você cria uma expectativa com relação a algumas situações e você acaba meio que sentindo frustrado. Então, toda a gestão de expectativa, tudo que for feito, tem que ser alinhado ao objetivo do grupo e o que ele quer alcançar. Sempre. Toda ação ligada ao objetivo para o que se quer alcançar. E aí as palavras finais é que os grupos heterogêneos, eles são uma estratégia poderosa para que promovam a diversidade e a inovação no contexto escolar. Então não podemos deixar de ter um grupo heterogêneo. Não podemos deixar de ter um currículo integrado. Porque todos esses aspectos vão beneficiar os nossos alunos, a nossa comunidade escolar. Eu estou encerrando a nossa aula e eu espero que vocês tenham conseguido compreender todo o material. Com relação à atividade da semana 2, eu preciso que vocês assistam a aula, leiam o material de leitura obrigatória, o de complementar vocês podem estar lendo posteriormente. Mas nós temos hoje que fazer uma resenha crítica. A resenha crítica, pessoal, ela pode ser feita individual, em dupla, em trio, em grupo de 4, de 5, de 6 ou de até 7 pessoas. Fica a critério de cada um. Quer fazer sozinho? Eu vou fazer sozinho. Quer fazer em grupo? Faço em grupo, certo? E aí o que acontece? Quando eu dei 2 textos lá para vocês, vocês não vão fazer a resenha dos 2 textos, vão fazer a resenha de um texto. E onde é que estão esses textos, professor? Está lá onde tem atividade avaliativa e resenha crítica, lá está os 2 textos, está o template, que eu preciso que vocês sigam aquele template, as normas da BNT também, para que não possa perder nota, e demais orientações estão lá. Você sabe que uma resenha crítica é você ler um texto, anotar o resumo e depois estar aí fazendo a sua crítica ao texto. Então lá tem todo o formato direitinho para que vocês possam fazer o trabalho. É um trabalho que tem valor de 20 pontos e que vocês devem entregar no final da semana 2. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o nosso contato não é pelo WhatsApp. O nosso contato deve sempre acontecer pela plataforma no ícone mensagem. Certinho? Então, no mais, encerro por aqui e desejo uma semana abençoada, de sucesso para vocês, de bons estudos, boa realização de trabalhos e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço e até mais.